Unidade 1, Tecnologia, Corpo, Movimento e Linguagem na Era da Informação. Aula 1.1, Conteúdos. Apresentação do plano didático-pedagógico. Linguagem corporal e suas manifestações. Habilidade: interpretar as diferentes manifestações de linguagem corporal. Caros alunos, professores aí da EJA, primeiro ano do ensino médio, sejam todos bem-vindos. Uma novidade aí, né, esse ano. Estamos iniciando aí essa etapa, né? Todos, a maioria já devem ter vindo aí das séries iniciais, né, do fundamental da EJA. Isso. E aí agora estão ingressando no ensino médio. Então, uma nova etapa, novos conhecimentos. E aqui estamos nós para oferecer a vocês novos conhecimentos sobre a educação física. Eu sou o professor Kim Raoni. E eu sou o professor Marcos Mello. E nós vamos começar aí, né, professor? Isso mesmo. Vamos começar vendo o nosso conteúdo aí que vai ser colocado para vocês durante esses dias, né? Hoje, em decorrência, né, de uma aula que nós teríamos, né, assíncrona, né, no sábado, ela foi colocada no dia de hoje. São mais 2 aulas. Então, aquela aula que ia acontecer no sábado, no meio do feriado, vai acontecer hoje, né? De uma certa forma, é até melhor para todos vocês aí, ok? Então, hoje nós teremos 4 momentos com conteúdos diferentes. Não é isso? Isso mesmo, professor. Então, vamos aproveitar bem. Lembrando, estaremos aí enquanto um está ministrando a aula, o outro está conectado no IPTV. Vocês podem ir interagindo conosco por esses canais aí, tá bom? Vamos interagir bastante, vamos participar nas dinâmicas. Nós queremos ver isso, ver a participação massiva de vocês, bastante interessados, certo? Até para a gente ter também um feedback, né, do que vocês estão aprendendo, do que a gente pode melhorar nas nossas aulas. Então, participação aí forte de todos vocês, tá legal? Vamos então ver quais são os conteúdos que nós elaboramos para a primeira fase, né, da primeira etapa da EJA. Então tá aí, ó. Primeira unidade, né? Tecnologia, vamos falar aí, ó, corpo, movimento e linguagem na era da informação. Quais são os conteúdos que nós vamos ver nessa primeira unidade? Aí, ó, linguagem corporal, né, e suas manifestações, aptidões físicas relacionadas à saúde, imagem corporal e a repressão do corpo, e no mesmo instante dessa aula vamos ver um outro assunto, que é saúde mental e exercício físico, ok? E como nós falamos, ó, essa aula 3.1 e 3.2, que aconteceria no sábado, vai acontecer hoje. Então tá aí, ó, higiene e saúde, né? Doenças relacionadas ao sedentarismo e efeitos que a atividade física exerce sobre o organismo e a saúde. E a nossa revisão e avaliação. E aí na nossa segunda unidade e última também nós vamos ter a pluralidade na expressão humana. E aí nós temos como aulas, né, a 4.1, que é importância do alongamento. Depois na 4.2 vamos falar sobre a educação alimentar. E aí por último nós teremos no mesmo dia uma aula, que é a 5.1, falando sobre novas tecnologias, sedentarismo e fatores de risco à saúde. E logo em seguida o assunto de aptidões físicas relacionadas à saúde. Encerrando o dia, então, com a aula 5.2, que é a revisão e a avaliação da unidade 2. Então, aí vocês percebem que é bem curtinho aí o nosso período, né, de aulas da educação física. Então, aproveitem bastante, curtam, certo? Tirem todas as dúvidas que vocês possam ter, tragam novos conhecimentos, experiências que vocês já possam ter tido a respeito desses assuntos. E aí, como eu falei, vamos interagir bastante, que é assim que acontece o conhecimento, através dessa troca, né, de nós com vocês e vocês com a gente, ok? Então, vamos dar início aí com o nosso desafio do dia. Muito bem, então, para instigar o conhecimento de vocês, eu faço a seguinte pergunta:
Seria possível compreender uma peça teatral absolutamente sem comunicação verbal? Imaginem vocês assistindo uma peça teatral, né? Uma peça qualquer na escola, na igreja, num espaço de lazer, no centro de convivência, algum lugar assim, e que essa peça teatral, as pessoas simplesmente não realizam nenhuma comunicação verbal, somente corporal. Como será que aconteceria essa peça? Vocês seriam capazes de entender o que está acontecendo? Então, imaginem essa situação e depois, lá na interatividade final, vocês irão responder para a gente, tá bom? Irão falar o que vocês talvez já tenham visto, já tenham tido alguma experiência com essa situação, ou como vocês imaginem que vai acontecer, tá? E agora vamos continuar o nosso assunto propriamente dito. Muito bem, pessoal. Então, a educação física é uma área da ciência que é responsável por estudar tudo relacionado ao movimento humano e seus significados. Quando a gente relaciona esses dois termos, né, o movimento humano e a produção de significados, a gente está entendendo tudo como um elemento chamado de cultura corporal. Afinal de contas, o ser humano, tudo que ele faz com seu corpo é carregado de significados. Ele não se move por se mover, que nem os outros animais. Ele não faz os seus movimentos simplesmente por fazer. Ele faz porque está carregado de intenção, está carregado de um significado. Então, quando a pessoa caminha, ela não está simplesmente caminhando por caminhar, ela tem uma intenção de sair daquele ponto até o outro, para chegar até lá e interagir com outras pessoas, interagir com o ambiente ao redor. E aí, tudo que ele faz recebe novos significados, é transmitido para outras pessoas, é reproduzido, é recriado e assim transformado. E isso se chama cultura. Tá? Então, tudo aquilo que é produzido dessa maneira com o corpo é chamado de cultura corporal, que é o objeto de estudo da educação física. E aí, a educação física é responsável também por transmitir, e mostrar o caminho aos alunos sobre uma linguagem essencial que nós utilizamos no nosso dia a dia. Ela é tão importante quanto a nossa própria língua falada, a nossa língua materna, o português, porque sem essa linguagem a gente não consegue se expressar totalmente. Essa linguagem é chamada de linguagem corporal. É aquela linguagem que você realiza com o seu próprio corpo, com os seus gestos corporais. Então, a linguagem corporal é a forma de criar uma comunicação não verbal, permitindo que o corpo se expresse por meio de gestos, expressões faciais e posturas. Então, toda vez que você realiza um movimento e que não exige o elemento da fala, então você está realizando uma linguagem corporal. Tá? Então, essa linguagem, ela inclui movimentos chamados de gestos, expressões faciais e posturas, a postura do corpo. Tudo isso comunica algo para quem está vendo. Tudo isso realiza uma comunicação. Então, percebam que não é somente não falar. Por exemplo, se alguém não sonorizar alguma palavra, está conversando com você e não sonoriza, mas fica gesticulando com a boca, imagine, por exemplo, agora, vocês aí me ouvindo falar aqui e alguém baixa o volume do monitor, da televisão, e aí vocês só me veem aqui gesticulando com a boca. Isso é expressão corporal? Isso é linguagem corporal? Não é o fato somente de eu ficar gesticulando com a boca. A linguagem corporal envolve o meu corpo inteiro. Tá? Então, esses movimentos que eu faço com a mão,
a minha postura corporal, balançar da minha cabeça, minhas expressões faciais, isso é que é a linguagem corporal, tá bom? Não é somente o fato de gesticular a boca, tá bom? Não é somente o fato de eu impedir a sonorização da minha voz, tá? A linguagem corporal ela envolve todo o meu corpo por inteiro. E ela é bastante antiga, ela vem desde antes da linguagem verbal e da linguagem escrita. Então o ser humano ele começou a se aventurar por meio da linguagem, primeiramente através da linguagem corporal. Lá o homem pré-histórico começou a transmitir seus significados, seus conhecimentos para os próximos da geração, para os seus conterrâneos, para os seus membros da comunidade, através dos gestos corporais que eles produziam, certo? Somente anos depois é que foi criado, né, que foi inventado finalmente a linguagem verbal e a linguagem escrita. Então vejam aí a importância que tem a linguagem corporal na nossa cultura. Então o movimento humano, o movimento do corpo humano expressa um diálogo com o mundo que o cerca. Então vejam quanto que é importante a gente aprender sobre a linguagem corporal, dominar essa linguagem para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Se a gente não sabe dominar isso, nós não conseguimos nos relacionar bem com as pessoas, nós não conseguimos realizar uma boa atitude no mercado de trabalho, porque tudo isso é exigido. Uma pessoa que domina bastante seus movimentos corporais para se expressar, ela é bem vista no mercado de trabalho e ela pode também ter bastante influência sobre as pessoas, conhecendo gestos, sabendo como se comportar, como realizar os movimentos que vão influenciar determinadas decisões. Isso é muito importante e bem visto no mercado de trabalho. Então, a linguagem corporal é algo que a gente tem que dominar tanto quanto a linguagem materna, a língua portuguesa, a linguagem escrita, a linguagem verbal, as línguas estrangeiras. Por isso mesmo que a educação física está na área de linguagens e suas tecnologias, dentro do currículo escolar. Tá bom? Então, através, como nós vamos ver daqui a pouco, através da linguagem corporal, você também pode ler o outro, mesmo que ele não fale nada. Você consegue perceber, por exemplo, se alguém está mentindo para você quando está falando algo, consegue perceber se a pessoa está alterada no humor, se ela está irritada, se ela está de bom humor, se ela está triste. Tudo através da expressão corporal. E saber interpretar isso é importantíssimo. Vamos ter aí um exemplo nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês sobre a dança de sombras. Observem aí. Spent a lifetime stuck in silence, afraid you'll say something wrong. If no one ever hears it, how we gonna learn your song? So come on, come on, come on, come on. You've got a
percebam o quanto que o corpo ele é moldável, ele é flexível, ele é capaz de transmitir muita comunicação por si só. Tá? Então, o nosso corpo, o corpo humano, por mais que ele seja um dos menos dotados de habilidades dentre o reino animal, né? Nós não temos garras, não temos asas, não temos capacidade de velocidade, de proteção de pele impermeável, não temos nada que os outros animais tenham. Mas nós temos uma coisa muito interessante que não existe em nenhum outro, que é a capacidade, essa maleabilidade de comunicação. O nosso corpo ele se expressa através dos seus movimentos e isso faz com que a gente possa se comunicar com os outros e produzir conhecimento, produzir cultura. Essa é o grande trunfo, né? A nossa grande habilidade, é o diferencial do nosso corpo humano em relação a todos os outros indivíduos, né, do reino animal, né, todos os outros animais. Então, o nosso corpo humano é capaz, por exemplo, de contar uma história como essa que nós vimos aí no vídeo, onde não foi necessário em nenhum momento legendas, diálogos, para a gente poder entender o que estava se passando nessa historinha aí do vídeo. Nós percebemos que estava ali sendo contado de uma forma ritmada, de uma forma cantante, né? Uma historinha de amor, uma historinha de romance entre um casal e passando por diversos pontos conhecidos, né, daquele ambiente lá, que provavelmente deve ser na Europa. E aí tudo foi contado através de corpos humanos. Não houve em nenhum momento realmente figuras, imagens daqueles lugares. Foi tudo interpretado por meio do corpo humano, projetado em sombras. Então vejam quanto que é maleável o nosso corpo, quanto que ele é capaz de se transformar para poder expressar algo. É igual aquela brincadeirinha, né, que a gente faz quando é criança, de ficar fazendo imagens de sombras, né, quando a gente tem uma pequena lanterna ou uma vela e coloca perto e fica fazendo, né, um papagaio, um urubu, alguma coisa assim, né, voando, projetando na parede aquela sombra. E assim a gente consegue imaginar, a gente consegue viajar através da nossa imaginação vendo esses elementos, né, vendo essa projeção. Então vejam o quanto que é incrível mesmo o nosso corpo e a nossa capacidade de comunicação corporal. Mas de onde surge essa linguagem corporal? Como é que ela aparece? Como é que ela se mostra para a gente? Então, como eu falei, a linguagem corporal é a mais primitiva de todas, presente em muitas espécies do reino animal. Então, alguns animais também são capazes de realizar essa linguagem corporal. E inclusive nós também. Então ela surge de uma forma primitiva. Está presente em nós desde os primeiros momentos. Só que nós, seres humanos, conseguimos evoluir bastante a ponto de criar N maneiras de linguagem corporal, diferente dos outros animais. Por exemplo, o cachorro, quando ele se sente ameaçado ou com seu território invadido por outro cão, ele começa a fazer o quê? Ele começa a mostrar os dentes, né? Rosnar, ficar numa postura de ataque, com os músculos tensos. Então isso é um significado que ele está passando para o outro, dizendo assim: olha, se você continuar aqui perto de mim, eu vou morder você, né? Ou então, quando o gato, por exemplo, começa a ronronar e passar no meio das pernas, né, do seu dono, o que ele está dizendo ali? Ele está dizendo, gosto de você, quero carinho, né? Então, são formas que eles encontram de expressar corporalmente isso, mas não de forma intencional. Já nós, seres humanos, a gente consegue dominar isso de maneira totalmente intencional. Fora algumas exceções. Existem momentos em que a gente, de forma reflexa, né, de forma inconsciente, a gente expressa através do nosso corpo certas intenções, certos pensamentos que, mesmo a gente não querendo, a gente expressa sim.
É, por exemplo, quando a namorada pega o celular, né, do namorado e vê lá as mensagens dos contatinhos dele, né? E aí pergunta, quem é essa fulana que mandou essa mensagem para você? Aí o que o camarada faz? Ele começa a olhar para cima, né? Começa a ter expressões. Isso é intencional? Não, né? Não é intencional. Ele, na verdade, está querendo dizer para ela que não sabe de onde veio aquela mensagem, mas aí, inconscientemente, ele começa a expressar isso, significando que ele está mentindo, tá? Então, isso daí são expressões que a gente não consegue controlar totalmente. Por isso que é importante a gente também estar sempre atento à linguagem corporal. Então vamos ver sobre essa gênese, né, da linguagem corporal no ser humano. Então em nós, humanos, a linguagem corporal ela surge através do reflexo da mímica. O reflexo da mímica ajuda no aprendizado da linguagem corporal. Então, quando você está lá com o bebezinho de poucos meses de vida ainda, e aí ele está bonitinho lá, né? Você chega, começa a brincar com ele, fazendo várias expressões, mostrando a língua, abrindo a boca, e aí o bebezinho começa a fazer o mesmo que você está fazendo, né? Você põe a língua para fora, o bebezinho põe também a língua para fora. Você pisca o olho, ele também pisca o olho. Você sorri, ele sorri. E aí, de repente, o papai e a mamãe lá do bebezinho começam a achar engraçado, dizendo que ele está sorrindo para mim. Isso é um engano, pessoal. Na verdade, ele não está sorrindo para você, ele está te imitando, porque isso é um reflexo, é uma característica nossa mesmo, é um mecanismo que a natureza criou na gente para que a gente possa receber de volta esse carinho, né, que a gente recebe dos pais, porque é o carinho que nos mantém vivos, né, é o carinho que mantém um bebê vivo e assim garante a sobrevivência dele. Então, toda vez que o pai, a mãe sorriem para o bebê e ele sorri de volta, o que acontece? Os pais ficam satisfeitos e aí sentem mais vontade de mimar, de dar amor para aquele ser tão pequeno e indefeso, né? Se não fosse por isso, o que aconteceria? Provavelmente as pessoas não teriam tanto aquela empatia, aquela ligação sentimental com aquele pequeno ser, e aí ele não receberia a quantidade de afeto que é necessário para ele se desenvolver. Então veja o quanto que a natureza foi bastante geniosa, né, ao criar este reflexo. Com o tempo é que o bebê então vai percebendo intencionalmente o significado disso, de sorrir, de chorar, de fazer caretas, e o quanto que isso mexe com as pessoas. Então aí sim é que ele vai fazendo as coisas intencionalmente, mas logo no início não, tudo é questão de reflexo. Então a linguagem corporal está presente em muitas coisas do nosso dia a dia, e ela pode expressar também, significar N significados, né? N tipo de comunicações. E uma delas é a questão da mentira. Tá? Então existem pelo menos 15 sinais de linguagem corporal que podem identificar uma mentira, como tapar e comprimir a boca, olhar para cima, coçar o nariz, não encarar o interlocutor, coçar uma das orelhas, tentativa de limpar um dos olhos, etc. Então vocês podem perceber, por exemplo, esses sinais que foram aí colocados no texto: tapar, comprimir a boca, olhar para cima, coçar o nariz. São muitos sinais vistos, por exemplo, naquela entrevista lá do juiz com o Lula, por exemplo, quando ele estava sendo interrogado lá, né, na CPI, e aí em diversos momentos ele fazia esses sinais, né? Coçava a barba, ajeitava o paletó, o tempo todo, né, constantemente, muitas vezes sem necessidade, ficava mexendo a caneta na mão. Então, esses são sinais de que a pessoa está mentindo, né? Ela está escondendo algo, está ansiosa. E isso tudo prova que a pessoa não está contando totalmente a verdade. Então, observem aí nesse vídeo 7 truques infalíveis para detectar um mentiroso. Aprendam aí.
Bolso. Outra forma de detectar um mentiroso é se ele está colocando demais as mãos no bolso enquanto ele fala. Esse ato significa para a psicologia que a pessoa está escondendo alguma coisa, de que está fechada a dar e receber informações. Os braços cruzados também possuem o mesmo significado. Quando uma pessoa está conversando contigo com os braços e mãos soltos, aí sim ela está bem mais confortável com o que ela está dizendo. Número 3, os gestos. Mais um sintoma de uma pessoa que está mentindo é quando ela começa a tocar algumas partes específicas do corpo, pois o cérebro recusa a história falada e por isso ele provoca estímulos que fazem com que a pessoa leve a mão à boca, ouvidos ou cabeça. Todos esses gestos são na tentativa de impedir a pessoa de falar uma mentira, como querer tampar a boca, parar um pensamento e não ouvir a mentira. E um outro gesto é quando a pessoa toca o nariz. Nos momentos de tensão, a sensibilidade da mucosa nasal aumenta e assim o nariz coça. E se tem algo que é impossível de controlar, era aquela coceirinha irritante no nariz, né não? Assim fica bem mais fácil de detectar um mentiroso, mas não acaba por aí. Número 4, a pele. Um outro sinal importante que você precisa notar é a alteração da cor e aparência da pele. Pois uma pessoa em estado nervoso, ao emitir uma mentira, ela vai ficar mais vermelha ou mais pálida. Outra reação natural do corpo é ela começar a transpirar de tão nervosa. São sinais impossíveis do mentiroso controlar, por isso é bom ficar atento neles, viu? Número 5, a voz. Algo também que é predominante em um mentiroso é o tom da sua voz. A voz dessa pessoa perderá a firmeza, podendo ficar trêmula, pausada e pouco fluida. Outro indício da presença da mentira na voz do mentiroso é ele falar mais baixo do que o normal, como se estivesse falando mais para dentro, numa tentativa da pessoa que estiver ouvindo a mentira não entender o que está sendo dito. Número 6, o olhar. Abre bem os olhos agora, viu? Porque nós já estamos quase no final da nossa lista e o que eu vou te falar é muito importante. Você deve prestar bastante atenção no movimento dos olhos do mentiroso. Se ele começar a desviar muito o olhar, isso indica que ele está com medo de manter contato visual e de que está com vergonha do que está dizendo. Mas se a pessoa estiver com o olhar muito fixo também, pode ser um sinal de mentira, já que ela precisa te convencer a todo custo de que está falando a verdade e por isso precisa manter os olhos estáticos. Só que você precisa analisar bem se a atitude está natural. Mentirosos também geralmente dão piscadas mais longas, e isso é uma reação provocada pelo cérebro em um sinal de recusa. Número 7, o truque da face. Agora, você é praticamente um detetive de mentirosos, mas para finalizar, eu vou te contar a dica mais importante de todas. Você precisa analisar as expressões da pessoa que está lhe contando a história. As expressões precisam se igualar à fala dela. Se uma pessoa conta algo muito feliz, mas sua expressão está meio melancólica, é porque essa pessoa não vivenciou ou não acredita no fato que ela está contando. E o rosto irá lhe entregar se ela está contando verdade ou mentira. Muito bem, então essas são algumas das dicas, né, de linguagem corporal, de gestos que a pessoa realiza quando ela está mentindo. É claro que existem também diversas situações, mas também existem pessoas que se dedicam, né, se especializam em estudar somente esses gestos. E elas são muito procuradas, por exemplo, em departamentos de polícia, né, porque é uma das formas também de investigar, né, de fazer investigações criminais, utilizar esse recurso também das expressões corporais, tá bom? Agora vamos falar sobre atração e a linguagem corporal, certo? É outra coisa também muito importante que a gente vê bastante a atuação da linguagem corporal. Então o ser humano, quando ele começou a perder a sua capacidade olfativa, né, que os outros animais tinham, de sentir cheiros diferentes, né? Por exemplo, a capacidade de sentir através do olfato os feromônios, né, da fêmea e se atrair através disso, como os outros animais fazem, né? Então, a partir do momento que isso foi perdido, o ser humano precisou encontrar um outro recurso para que houvesse a atração entre o sexo masculino e feminino. E uma forma que ele encontrou foi a linguagem corporal. Então, a partir do momento em que deixamos de nos atrair pelo sexo oposto através
do cio, né, através dos feromônios, da interação química dos feromônios, nós começamos a utilizar a parte cultural, ou seja, a parte da linguagem corporal. Entre os seres humanos, a linguagem corporal também tem um papel importante na sedução. Dentre os principais sinais estão olhar atento, corpo virado e inclinado para a direção do interlocutor, né? Só perceber, por exemplo, quando você chega para conversar lá com a mina e ela se interessar por você, ela vira o seu corpo, né, na sua direção. Ela pode estar sentada, ela se ajeita para ficar mais de frente para você. Agora, se ela não estiver nem um pouco interessada, pode perceber, ela vai meio que ficar de costa, vai virar para o outro sentido, dando mesmo a mensagem de que está lhe rejeitando. Acariciar objetos, né? Por exemplo, ficar passando, escorregando o dedo no copo, esbanjar algum atributo físico, no caso os homens, né? Os homens geralmente tufam mais o peito, né? Para se mostrar mais musculosos, puxam mais a manga para cima. As mulheres ficam pegando muito no cabelo, ajeitando bastante o cabelo, né? Morder os lábios e arrumar o cabelo é outro sinal também de interesse de sedução, tá bom? Então esses são alguns sinais que as pessoas utilizam nessa relação, né, entre os sexos opostos. E aí nós temos também a linguagem corporal nos esportes. Agora, entrando verdadeiramente aqui na nossa área, né? Essa questão da linguagem corporal no dia a dia dos esportes e da atividade física. Então, quando pratica uma partida de algum esporte, participa de uma coreografia de dança, realiza uma atividade ginástica ou experimenta uma brincadeira popular, o aluno deve ser considerado como um produtor de textos. Sim, porque tudo que você faz nos esportes, na atividade física, na dança, na luta, você está fazendo de maneira significativa, você está fazendo de uma maneira cultural. Então ali você está produzindo textos corporais. Tá? Então, um exemplo disso, desses textos corporais, está quando num jogo a torcida lá que está vibrando, está torcendo pelo seu time, começa a expressar alegria quando o seu time está ganhando ou tristeza quando ele está perdendo. Então, as diferentes expressões da torcida durante uma competição é um sinal claro de texto corporal. Olha só, quando a gente observa essa imagem, a gente logo pensa o quê? Que essa torcida aí está completamente alegre, vibrante com a atuação do seu time. Se estivesse todo mundo cabisbaixo, sentado, quieto, com a boca fechada, o que a gente entenderia? Totalmente o contrário, né? De que o seu time não está tendo um bom desempenho. Outra coisa é lá no campo, na quadra, o que acontece naquele momento é carregado também de linguagem corporal entre os jogadores, os árbitros, né? Então, os sinais sutis e secretos entre jogadores da mesma equipe é um exemplo de linguagem corporal. Eles não precisam ficar falando entre eles, fulano, joga para ciclana, depois passa a bola para mim e aí a gente corre em direção ao ataque. Não, ninguém fica falando, porque senão aí vai estar entregando o jogo para o time adversário. Mas fazem o quê? Eles se comunicam através de sinais, de gestos, de movimentos com as mãos, com a cabeça, com os olhares. Tudo é expressado por meio do corpo. E os árbitros também. Os árbitros realizam o quê? Realizam movimentos corporais para expressar penalidade, falta, marcação de gol, marcação de ponto, etc. Então, tudo que eles fazem é por meio de gestos corporais. Imagina assim, o árbitro, por exemplo, no futebol, quando ele vê a infração acontecendo lá, uma falta, por exemplo, de um jogador contra o outro. E aí, ao invés de realizar somente um sinal apontando aquela falta, ele chega lá correndo e diz: jogador A, você deu uma rasteira no jogador B e aí a bola vai para o outro time. Ou seja, daqui que ele acabe de falar tudo, né, já passou muito tempo.
Então, para o jogo poder correr o mais rápido possível, ele simplesmente aponta. Apita, aponta lá para a pessoa e pronto. Continua o jogo naquela hora, naquele momento. Não se perde muito tempo. Então, veja que a linguagem corporal ela também é econômica. Os microsinais de um competidor que podem dar vantagem para o seu adversário, né? Isso daí especificamente na luta. Na luta a gente observa o quê? Se lá no auge do round os lutadores estão bastante cansados e um deles começa a expressar bastante cansaço, o que o outro vai entender? Eu vou dar agora o meu gás aqui porque eu estou vendo que o outro está cansado. Então, se eu der um gás aqui, eu consigo vencer. Então, esses microsinais é importantíssimos para uma decisão numa luta. Outra coisa, aquele momento em que eles estão se encarando lá na pesagem, se um deles, de repente, baixa o olho, começa a demonstrar um pouco de insegurança, simplesmente no olhar, o outro ele já se sente bastante confiante, porque sabe que o outro está sentindo uma pontinha de medo. E isso pode dar a ele uma vantagem. Tá? Então, esses microsinais também são exemplos de linguagem corporal na luta. E aí, como eu falei anteriormente, os gestos dos árbitros também são outros exemplos claros de linguagem corporal. E no mercado de trabalho, como é que acontece isso? No mercado de trabalho, saber usar a linguagem corporal é um diferencial e pode garantir uma vaga para emprego, promoção ou sucesso na carreira. Tá? Então, preste atenção nessas dicas quando vocês forem participar de alguma entrevista para emprego, tá? Que é importantíssimo você ter uma boa postura e apresentar ótimos gestos corporais para você conseguir convencer ao seu futuro empregador de que você vale a pena de ser contratado. Então, primeira dica, cumprimente com um leve sorriso, mas deixe o aperto de mão para o final, tá bom? Então, não vai chegando aí simplesmente e aí já escancarando sorrisão, não. Seja discreto, apresente aí um sorriso discreto, né? E deixe o aperto de mão para o final. Mantenha a coluna ereta, tá? Nada de ficar com a coluna encurvada, demonstrando insegurança, mas também não muito estufado, né? Demonstrando muita algo assim muito metido, né? Faça contato visual com a pessoa que está lhe entrevistando. Tá? Então é importante que enquanto ela está falando, você esteja sempre olhando para ela, atento, mostrando atenção. Se você ficar, enquanto ela está falando, olhando para o celular, para o seu caderno, anotação, olhando para o teto, olhando para o lado, você está demonstrando que desatenção. Então isso pega mal totalmente numa entrevista. Faça contato visual, mas fique relaxado também, não precisa ficar olhando lá firme nos olhos da pessoa, não. Tenha uma expressão facial neutra, tá? Nada que a pessoa está lá falando algo sério, você está rindo, né? Ou a pessoa está sendo descontraída, mas você está lá com a cara sisuda, né? Não, nada disso. Uma expressão facial neutra, demonstrando que você está ali tranquilo, você não está nem ansioso, mas também não está muito folgado. Evite movimentos que expressem nervosismo. Nada de ficar esfregando as mãos, nada de ficar apertando a caneta, tic-tac na caneta, ajeitando muita roupa o tempo todo, cabelo, passando a mão no cabelo, balançando a perna, né? Isso daí não pode, tá? Então evite esses movimentos. Gesticule sutilmente enquanto fala, tá? Nada de ficar fazendo movimentos muito bruscos. Você não está num palanque de propaganda política, tá? Então você tem que ser moderado nos seus movimentos, tá? Quem gesticula muito é quem é político, né? De quem está ali querendo angariar votos. Você não, você está numa entrevista de emprego, então seja moderado. Não cruze os braços nem se esconda atrás da bolsa. Isso demonstra insegurança, você não acredita em si mesmo. Então, quando você abraça a bolsa, fica dessa maneira, ou então cruza os braços, né? Isso daqui demonstra que você está querendo se proteger, você não está se sentindo seguro. Solte, relaxe, fique tranquilo e aí use os movimentos bastante moderados também.
Muito bem, então essas são as principais dicas de como utilizar a linguagem corporal no mercado de trabalho. Espero que todos tenham feito um ótimo aproveitamento. A sua aula continua no próximo vídeo.